Fala pessoal, muito boa noite. Uma satisfação imensa estar aqui com você mais uma vez. Hoje, sexta-feira, dia 7/7/2023, estamos no dia de hoje encerrando a nossa semana da gestão. Segunda-feira nós falamos sobre gestão de projetos, como tirar a sua ideia do papel, como desenhar o seu negócio, como começar alguma coisa. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar justamente sobre dar seguimento ao que começamos na segunda-feira. Na terça-feira nós falamos sobre a gestão financeira, a importância de você gerir as suas finanças, a importância de você trazer para a realidade a aplicação daquilo que você começou. Na quarta-feira, nós falamos sobre a gestão do tempo, a importância de você deduzir métricas de situações para que você possa estar aplicando o devido tempo em cada uma delas. Você precisa, assim como qualquer um de nós, estar pronto a dedicar tempo para a sua família, para o seu negócio, para a sua vida pessoal e demais atividades que você tiver. Da mesma forma, na quinta-feira, no dia de ontem, nós falamos sobre a gestão de pessoas. Um grande recurso que qualquer empresa possui são seus funcionários, seus colaboradores, sejam eles diretos e indiretos, que atendam e estejam com a empresa de maneira objetiva ou até mesmo subjetiva. E hoje nós vamos falar de gestão de recursos. Imagina você está lá de boa, pegou um avião, tá? Entrou, embarcou, está lá tranquilo, sereno. De repente, você escuta assim: atenção, senhores passageiros, aqui é o comandante. Gostaria de primeiramente pedir desculpas a todos os tripulantes, mas quero informar que por uma falha acabei me esquecendo de conferir se o avião estava abastecido. Por esse motivo, podem ficar tranquilos, tá? Adianto que faremos um pouso forçado de emergência no meio do Oceano Atlântico, mas tem colete salva-vida para todos os integrantes do avião. E fiquem tranquilos, pois a torre já foi informada e eles falaram que em 6 horas nós seremos resgatados por um navio. Você ficaria tranquilo? Imagine essa situação. O problema é que você, às vezes, faz isso dentro da sua empresa. E pode parecer ruim, né, a forma com que eu te falo de maneira objetiva. Mas você faz isso. Você é o comandante da sua vida. Você é o comandante da sua empresa. Você é o comandante dos seus negócios. E você deixa o combustível acabar. Você não traz a gestão dos recursos, sejam eles naturais ou não, da maneira adequada. E isso acontece com uma frequência muito grande, infelizmente. E aí eu queria trazer hoje um assunto que nós começamos na semana, falamos em alguns pontos, porque não foram todos de maneira objetiva, mas eu queria trazer hoje para nós a ideia sobre negócios e mercado financeiro, ok? Então vamos lá. Vou dividir o quadro aqui hoje em dois. Eu quero trazer para você aqui 3 pontos hoje. Assim como nós temos falado durante a semana, eu sempre procuro dividir os pontos. Sempre procuro dividir aquilo que você faz. Isso é uma coisa importante. Pontos facilitam você identificar os passos que você tem que dar, as etapas que precisam estar cumpridas para que você chegue a um determinado lugar ou ao objetivo esperado, ok? Travou aqui, mas a gente destravou, entendeu? Aqui a gente destrava, vai ao vivo, vai a cores, vai como que tá. Então vamos lá. Vamos falar hoje em 2 situações. No CNPJ, como nós falamos no início da semana, e também na sua vida, em um contexto geral, nas suas finanças. Hoje eu não vou falar de maneira objetiva
não vou tratar sobre a gestão financeira, mas eu quero falar sobre as finanças em um contexto com a B3, ok? Quem aí está com a gente desde o início da semana sabe o que é B3. Não é aula de investimentos, apenas são conceitos para que nós possamos estar todos os dias da nossa vida gerindo os nossos recursos, sejam eles financeiros ou a gasolina do avião que não pode acabar no meio do Oceano Atlântico, correto? Vamos lá. E isso não é só com gasolina não, pessoal. Se nós formos analisar, e eu conheço empresas que trabalham dessa forma, existem empresas, por exemplo, que possuem grandes caldeiras que não podem se apagar. Pense numa ferraria, por exemplo, uma grande indústria. De alguma maneira, ela possui os seus operários que são responsáveis em manter o fogo da caldeira aceso. Por quê? Vai trazer o aquecimento para que a fornalha não pare de funcionar, ou até mesmo que um alimento não deixe de produzir, né, na esteira ali de produção, ela não pare. Então tudo isso é uma gestão de recurso. O recurso necessário ali pode ser a gasolina do avião, pode ser o combustível do navio. Imagina um navio no meio do mar, da mesma forma, o comandante vire para você em um cruzeiro e fale assim: senhores tripulantes do navio, senhores que estão aqui conosco participando dessa grande excursão, quero pedir desculpas primeiramente a cada um de vocês, mas como comandante do navio cometi uma pequena falha, nada demais. Quero dizer que estaremos à deriva por alguns momentos, né, talvez aí por uns 3 dias, até que sejamos realmente resgatados, cada um de nós. Porque eu, como comandante, acabei me esquecendo. Na última vez que nós que atracamos no porto, acabei me esquecendo de abastecer o navio. Mas fiquem tranquilos, mesmo que estejamos a bordo deste navio e estejamos à deriva do mar, quero falar que existem botes salva-vidas, da mesma maneira que também existem coletes salva-vidas para todos os integrantes. Foi uma pequena falha, uma gestão de recursos errada, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Então vamos lá. No CNPJ, a gestão dos recursos. E na sua vida, seja ela na B3 ou com relação às suas finanças, seu salário e tudo que você tem. Ok? Vou trocar a escrita aqui, porque realmente não está dando para ver. Eu estou vendo ali que não está dando para ver legal, tá? Na câmera. Deixa eu ver aqui. Por isso que o pessoal pergunta: por que você escreve de vermelho, André? Escrevo de vermelho porque destaca melhor. Ok? Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai melhorar um pouquinho. B3, CNPJ. Ok, nossa, 100%. 100%. Esse cifrão aqui tá meio esquisito aqui, né? Mas tudo bem. Não é aula de caligrafia, beleza, pessoal? Não é aula de caligrafia, não. Tá? Salve quem puder aí. Vamos lá. André, qual a primeira situação que eu preciso compreender dentro da gestão de recursos? Quando eu falo de gestão, planejar, organizar, sempre você vai ver a palavra planejamento, ok? Vamos lá. Primeiro métrica aqui. Planejar. André, planejar o quê? Não vou escrever nos dois lados, não, porque aqui teoricamente por enquanto vai ser a mesma coisa. Planejar a minha necessidade. Qual necessidade, André? Depende do seu negócio. Quem está acompanhando aí a Semana da Gestão? Você lembra que eu falei no começo, lá, no primeiro dia, na primeira aula, vamos supor que o seu João das Couves queria montar uma sorveteria. Só que a sorveteria eu mencionei ainda que eu conheço empresário, né? Conheço pessoas que realmente não buscam o seu produto aqui na cidade, mas eles buscam fora da cidade. André, se eu tenho um produto que eu vendo na minha cidade, mas esse produto eu busco fora da cidade, o que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer, planejar
quanto tempo esse produto que você tem, seja ele o sorvete, seja ele o combustível, seja ele a lenha da fornalha, quanto tempo ele dura. Por quê? Porque você não pode deixar que o seu produto acabe. A gasolina do avião não pode acabar, do navio. André, a lenha da fornalha não pode se acabar. Da mesma forma que o sorvete do seu João das Couves não pode se acabar. Então, você precisa ter uma noção. André, mas eu não sei quanto tempo vai durar o meu sorvete. Eu não sei quanto tempo vai durar a minha gasolina. Eu não sei quanto tempo vai ter, né? Realmente quanto tempo vou ter o material que eu preciso na loja para vender. Aí entra, né? Mais ou menos o que eu falei aqui, ó. Da mesma forma, sobre você gerir as suas finanças, ok? Você vai ter o quê? Lembra na quarta-feira, na terça-feira, quando nós falamos sobre a gestão de caixa, sobre o fluxo de caixa? Eu preciso identificar o consumo, eu preciso identificar os valores, eu preciso identificar as entradas e as saídas. E similarmente, como eu identifico as entradas e as saídas financeiras, eu vou identificar o meu consumo. Seja o meu consumo de produtos, seja o meu consumo de valor, independente do que for, eu tenho que identificar tudo isso aqui. Então, o que eu teria que identificar aqui, André? Eu compro a primeira remessa, certo? Beleza? O que eu vou fazer? Quanto tempo durou aquela remessa? Quanto tempo eu trabalhei com aquele produto naquela metodologia de operação? Vamos supor, vamos falar de avião. Se o avião vai cheio, carregado, pesado, para quem tem veículo aí sabe, veículos, quando eles estão pesados, eles demandam uma maior rotação no motor, uma maior aceleração. Dessa forma, o consumo do combustível, consequentemente, aumenta. De igual modo, eu tenho com carros, né? Ok? Carros, avião, independente, de igual modo aí. Então, se eu tenho uma sorveteria, durante o calor, obviamente eu sei que eu vendo mais. Se eu tenho um produto na minha loja, que ele no frio, ele dura 15 dias, eu tenho que fazer uma estimativa. Qual a minha demanda de clientes dentro do período do calor? André, não sei. Abri a empresa tem um mês. O que eu faço? Vamos lá. Você abriu a empresa, tem um mês. Seu produto está pela metade. Opa, eu já tenho uma ideia. O produto que você tem durará aproximadamente 60 dias. Ok? Então, o seu produto, ele dura 60 dias. O planejamento, toda vez que eu comprar essa remessa de, vamos colocar aí 100 baldes. Vou colocar aqui embaixo. 100 baldes. Todas as vezes que eu comprar 100 baldes de sorvete, ele vai durar por 60 dias, ok? A média não precisa ser exato, tá? A média. André, beleza. Eu estou no frio ou estou no calor? André, eu estou no frio. Opa, show. Então vamos lá. Eu sei que se eu comprar 100 baldes, vão durar aproximadamente 2 meses. 2 meses. Eu sei que se eu comprar 100 baldes, vão durar aproximadamente 2 meses. Né? Seria o contrário, 100 balde aqui, 2 meses lá. Mas vamos lá, tudo bem, vocês entenderam. Então, o que eu vou fazer? Esse final de mês, vamos supor, nós estamos começando o mês de julho, ok? Esse final de mês entrará o período mais quente do ano. Um exemplo, né? Na minha cidade. Opa, peraí. Eu estou com metade da minha produção. Lembra que eu falei que eu abri a empresa há um mês? Estou com os baldes de sorvete pela metade. Estou no período do frio. E final desse mês vai entrar o quê? O período do calor. André, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar,
Eu busco esse material fora da cidade? Busco. Quanto tempo eu fico fora? André, 3 dias. Opa! Então eu não vou deixar para buscar o meu material, o meu produto, a minha mercadoria no dia 30, né? Convenhamos que, olha só a situação, é o que a gente precisa analisar na gestão de recursos. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Vem comigo aqui. Dia 30/7 entra o calor, ok? Calor. Se dia 30/7 vai entrar o calor, eu preciso entender. Eu estou falando do clima do país, do clima de uma cidade, do clima de um estado, do clima do planeta. Um temporal ou uma nevasca que acontece de maneira drástica, né? Lá em outro continente, vamos colocar na região das Américas, dos Estados Unidos, ela pode interferir, não é que ela vai, tá? Não é meteorologia aqui não, é só para você entender. Cada caso é um caso, tá? Então vamos lá. Uma nevasca que ocorre lá nos Estados Unidos, ou um furacão, ele pode interferir no clima no país, aqui no nosso país, no Brasil. André, como? Existem, né, estudos, né, não vou trazer essa ideia aqui não, só para você entender. O calor ele pode chegar mais cedo, ou no caso de uma nevasca, ele pode chegar mais tarde, tardar um pouco mais. Um vento frio bate do norte. Clima-tempo, a gente vê lá, um vento frio bateu do sul, e vem uma onda de calor, e vem uma onda de frio. Então, pode ser, perceba, que se dia 30 começaria o calor ele pode começar um pouco mais cedo, por algum problema que aconteceu do outro lado do mundo. Eu não trabalho no limite. Quando você trabalha no limite, você não dá margem para erros. Eu não trabalho no limite. A história me ensina que trabalhar no limite acaba dando problema. Qual foi o problema do Titanic? Trabalharam no limite da velocidade e até mesmo abaixo do limite de botes salva-vidas, juntamente com pessoas que tinham capacidade para estar ali dentro da embarcação, auxiliando, ajudando, dentre outras coisas. Então, não vou com a história de que o rebite do Titanic estava ruim porque foi feito com material. Não é nada disso não, tá? Estou falando de trabalhar no limite. Vem cá, porque tem a galera aí que fala, não pode, porque eles não... Não, tá? Estou dando exemplos, sejam eles emblemáticos ou não, beleza? Vamos supor que a onda de calor chegou um pouco mais cedo, dia 22. Uma semana aproximadamente. E aí, se o meu produto já estava previsto para acabar no dia 30, quando chega dia 22 a onda de calor, chegou, e aí o meu produto começa a esvaziar mais rapidamente. O produto que levaria, e aí eu quero que você entenda o cálculo que eu vou fazer. Do dia 22 ao dia 30 seriam o quê? 8 dias. Beleza? O produto que levaria 8 dias para acabar, ele acaba em 4. Aí eu vou cortar aqui, ele acaba em 4 dias. O problema é que o meu produto, eu levo 3 dias para ir buscá-lo e voltar. Ok? Beleza? André, vamos lá. O que você quer chegar? A onda de calor começa no dia 22, 8 dias adiantados. O meu produto, na época de calor, ele demanda um consumo maior pelos meus clientes, né? Ele tem uma demanda maior. Tendo essa demanda maior, ele acabará com 4 dias. E eu só percebo esse aumento ou esse fluxo 4 dias depois. Quando eu olho para o meu produto e vejo o meu produto está no fim.
como que eu vou fechar a minha sorveteria por 3 dias ou deixar uma sorveteria sem produto de venda dentro do congelador. Você percebe que se eu não planejar o meu período ou deixar para a última hora, eu fico sem atender os meus clientes, eu perco clientes, eu vou ter um gasto com energia desnecessário, porque eu devo ter um ou outro balde de sorvete ali dentro do congelador. Mas eu não terei a demanda necessária para atender os meus clientes. Dessa forma eu tenho que ficar com o congelador ligado, eu tenho que manter o salário do meu funcionário, eu tenho que pagar o aluguel de 3 dias, dentre tantas outras contas que o empreendedor, que o empresário no Brasil já tem que pagar, e eu vou estar onde? Indo buscar o meu produto que demora 3 dias para chegar. Então, aí entra a necessidade de você controlar todo o seu estoque, aquilo que você precisa e, de igual modo, igual forma, você compreender que você não pode trabalhar no limite. Para isso existem os planos, os business planos, são os planos empresariais. Você compreender a estrutura do seu negócio, a estrutura que você tem e a necessidade que ela também possui. Planejar os recursos, você tem que identificar a necessidade que você tem de prazo para você fazer a logística da busca do seu produto, a necessidade de ter o produto para atender o seu cliente, da mesma forma que você tem uma necessidade de pagar as suas contas e a receita que deixa de entrar. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Diante disso que nós falamos até aqui, você concorda comigo que se o seu produto acaba, vou nem anotar aqui não, que o seu produto acaba, e você demanda 3 dias para ir buscar o seu produto e retornar. 3 dias de venda, na verdade, tendo em vista que na época do calor o seu produto ele gera para você uma receita dobrada, você concorda comigo que você não perdeu 3 dias de vendas, mas sim 6 dias de vendas durante o período da alta demanda do seu produto? Percebe que você deixa de ganhar dinheiro e ainda eu prefiro falar que você perde, porque você pagou água, luz, telefone e internet, além de ter ficado com funcionários dentro da empresa sem ter como trabalhar, porque você não planejou o seu recurso da maneira adequada. E isso, pessoal, não é só para a empresa de sorvete, é porque nós pegamos na segunda-feira por uma situação esporádica. O pessoal deve estar falando que eu sou apaixonado com sorvete aí, né? Nem tanto, tá? Mas gosto bastante. Milkshake é meu preferido. Mas vamos lá. Se você entender que do início da semana até agora eu usei uma situação assim, tranquila. Eu peguei um caso simples, vamos colocar dessa forma, que qualquer pessoa que queira realmente colocar na ponta do papel e começar suas métricas, ele vai chegar em um determinado lugar que é constituir a sua empresa, ok? Então vamos lá. André, com relação ao planejamento, é só isso que eu preciso saber? Não. O desenvolvimento de estratégias para aquisição de novos produtos. Se eu demoro 3 dias para buscar esse produto, opa, peraí, essa logística não está legal. O que eu posso fazer para melhorar isso aí? Eu tenho que analisar se realmente o produto que eu estou buscando fora, eu não tenho ele perto de mim, porque eu tenho um gasto para buscar esse produto. E esse gasto eu tenho que redistribuir ele dentro do meu produto para que o meu consumidor pague ele. Eu, como empresa, eu não posso assumir a bronca, né, como vocês já me ouviram falar aqui, de eu ter que custear a despesa que eu tenho do meu lucro. Na verdade, se eu tenho um produto de qualidade que me exige buscar fora da cidade, eu tenho que procurar algumas maneiras. Ou eu vou pegar esse produto e eu vou trazer esse produto para que eu o tenha na sua fabricação, no seu desenvolvimento, ou eu vou buscar uma maneira de pegar esse produto mais perto de mim. Eu tenho várias situações que eu posso analisar.
Uma delas talvez seria também reduzir o custo que eu tenho na ida e na vinda, ou quem sabe, de alguma maneira, eu ter alguém que faça isso para mim. Se eu estou fazendo, alguém que faça por um preço menor. Talvez ao invés de eu pegar um carro, sair daqui e buscar o meu produto, de alguma forma eu já tenha um caminhão, um carro que venha de lá para a minha região. Então eu vou ter um custo menor. Eu vou estar aqui atendendo a minha empresa e nesse período eu não vou precisar me deslocar nem gastar, porque eu sei que no dia tal alguém que já costuma fazer essa rota vai trazer o meu produto. Então eu tenho que ter, além do planejamento, eu tenho que ter estratégias para a aquisição desse produto, seja ele gasolina também da mesma forma. De algum modo também a fornalha que nós citamos aqui, que precisa de madeira. Talvez tenha uma madeireira na minha cidade que disponibilize madeiras que sejam para quem aí não sabe também, eu já li um pouquinho sobre isso. Tem madeira que queima mais rápido, tem madeira que demora mais para queimar. Isso aí é simples, tá? Então talvez tenha um tipo de lenha adequado para a minha fornalha. Eu tenho que procurar estratégias para que eu não precise realmente ter uma demanda alta para adquirir o produto que eu preciso para fazer a venda ou o consumo dele. Ou seja, a gestão do meu recurso. Ela vai requerer de mim planejamento. Beleza? André, ok. Se eu tenho planejamento, aí eu já faço uma pré-entrada com você. O segundo ponto seria o quê? A otimização. André, então eu tenho que otimizar o meu produto sem sombra de dúvida. Eu tenho que ter um monitoramento e eu tenho que ter um controle adequado. Se eu não planejo, eu não consigo ter um controle. Você percebeu que durante o tempo que eu estava falando, no início sobre o planejamento, eu falei que durante um período você gasta aí metade, né? 60 dias, 50 baldes. Mas na alta demanda do calor, você consequentemente, você faz o quê? Você tem uma venda maior. Por quê? Porque você vende um produto que ele realmente tem uma alta demanda no período do calor. Você tem o quê? Você tem um planejamento, você tem um controle. E aí você vai otimizar. André, o que eu poderia estar fazendo? Identificando de diversas formas, tais, por exemplo, desperdícios. Outra coisa, você poderia identificar onde estão os problemas no seu deslocamento, na sua logística. Outras coisas, você implementar ou você implantar situações que venham reduzir o tempo em que você precisa para buscar, reduzir a sua necessidade de estar realmente ficando por um período nessa reposição de produtos, por um período com baixa demanda de determinado produto. Como assim, André? É natural, empresas que têm uma gama de serviços, que estejam faltando alguns itens. Por exemplo, eu vou mudar um pouquinho o foco agora da sorveteria. Já chegou no posto de gasolina e você perguntou assim, ou no caso o frentista já te fala de antemão, quando você para na bomba e aí ele fala acabou o etanol ou acabou a gasolina. Por quê? Nós temos diversos aspectos. Primeiro, eu posso reservar ou eu posso armazenar, melhor dizendo, gasolina? Não. Não da maneira incorreta. Se eu tenho um recipiente, um tanque no meu posto de gasolina e ali o caminhão chega, abastece, descarregou a mercadoria, está no posto, eu não posso ter lá no fundo do quintal um galãozinho, né? Um galãozinho aí seria um tanque, um reservatório, que ele venha ter uma gasolina armazenada de qualquer maneira. Posso ter sim, mas tem que atender a todos os critérios estabelecidos previamente pelo Corpo de Bombeiro, pelo Meio Ambiente, pela Polícia Florestal, dentre outros órgãos que são responsáveis e competentes para esse tipo de armazenamento. Dessa forma, a minha otimização ela vai consistir em que eu ter uma solicitação mais rápida se eu vejo que o meu produto está acabando.
eu vou ter um controle mais apurado, eu vou ter um monitoramento do uso dos meus recursos de maneira mais acirrada. Eu tenho que estar mais de perto. Opa, teve uma alta demanda aqui há uns meses atrás, aí, bem dizer, há mais tempo, né? Houve um problema de pane de combustível no país inteiro. Muitos postos de gasolina estavam sem combustível, muitos postos regrando 10 litros por veículo. Então foi uma confusão muito grande, muita gente indo para a fila, enchendo o galão, enchendo o litro e levando para casa escondido. E eu conheço o dono do posto tal, conheço o frentista tal, e aí o pessoal se aproveita dessa situação. Mas eu quero falar para você, empresário, estar gerindo o seu negócio, cuidando dos seus recursos e analisando de perto. Sabe aquela história que o pessoal fala assim, ó, a rédea curta? Essa seria a rédea curta. Você está realmente puxando o seu negócio para perto de você, onde você consiga ver o que está saindo rápido e o que está saindo devagar. Houve um tempo na minha cidade que nós estávamos aí com falta de antibióticos. Um determinado antibiótico, não vou falar o nome aqui, mas conhecidíssimo, acho que é o antibiótico mais utilizado no Brasil, estava faltando na minha cidade. E aí a demanda de tantas pessoas que estavam doentes há pouco tempo atrás, na verdade isso aconteceu, foi que teve um surto de doenças, inflamações e bactéria, dentre outras coisas, em diversas cidades do país e até mesmo na minha, onde nós íamos nas farmácias procurar qualquer tipo de antibiótico, mas os médicos nos hospitais ou nos consultórios passavam esse antibiótico e não tinha. Segundo os médicos, esse antibiótico era o único que conseguia combater essa bactéria. Então, onde eu quero chegar? As farmácias, percebendo a alta demanda, não deveriam ter procurado realmente nas distribuidoras e nos laboratórios um número maior? Às vezes não procuram, por quê? Porque sabem que a saída posterior àquela alta demanda, ela vai ser mais baixa, ela é natural, e sendo natural, pode ser que eu perca o remédio. Contudo, eu preciso compreender como um empresário que eu também estou deixando de ganhar dinheiro. Eu posso tentar fazer uma logística, eu posso tentar entrar em contato com o laboratório para falar sobre essa situação. Olha, eu estou precisando de uma alta demanda de determinado medicamento, só que eu não posso também ficar no prejuízo. Se eu te pedir aí talvez 200 mil caixas desse medicamento, posteriormente se eu vender só 180, você consegue me reaver o valor das 20 mil caixas que eu vou devolver para você? Sim ou não? O laboratório, entendendo, muitas das vezes, eu estou falando de um laboratório de farmácia, mas podem ser qualquer coisa, tá, pessoal? Então, o laboratório querendo vender, ele pode muito bem fazer o quê? Ok, eu vou te vender as 200 mil, e se você não vender, 20 mil eu fico com ela. Então, eu vou ter o quê? O controle e vou procurar otimizar o meu fornecimento, os recursos, e estou monitorando, porque eu sei que naquele momento começou uma alta demanda e eu estou identificando. Opa, o que acontece muito também que nós temos aqui? Uma outra questão sobre a otimização. Desperdícios. O que seriam desperdícios? Aí eu já quero mudar um pouquinho o foco. Desperdício seria, no caso de supermercados. Supermercado ele faz a compra do produto, ok? Depende dele e não aí do distribuidor. O produto ele coloca um bom preço para que realmente ele tenha um preço competitivo com outros supermercados, com outras empresas, e ali o repositor de mercadoria que trabalha dentro do ambiente do supermercado é o responsável em ver o prazo de validade, em identificar se determinado produto está ou não vencendo. Dessa forma, nós vamos evitar desperdícios, prejuízo. André, beleza. E o que eu posso fazer? Primeira coisa, você como responsável, você pode gerir o seu negócio de maneira que você tenha controle, planilhas, programas, instalados ele dentro da sua máquina, no seu computador, RP ou qualquer outro tipo de programa. Ah, não, planilha não, André.
muita gente sabe trabalhar com planilha e tem eficiência. Sabe uma coisa que as pessoas questionam muito? André, planilha não, planilha não, planilha não. Contudo, você precisa entender uma coisa. Se a internet cair, você não tem nenhuma planilha, nada, você vai saber realmente se virar? Você nunca baixou, eu tenho um RP, show, ótimo, isso é importante e eu acredito que você deva ter, porque ele otimiza o seu trabalho, ele facilita a sua vida e ele te proporciona um controle incrível, dependendo do RP. Agora você precisa compreender também uma grande questão que seria qual? Quando você não tem uma base em algum lugar que não seja somente na internet, você corre o risco de ficar sem os seus dados caso ocorra alguma pane. Te dou um exemplo. Há um tempo atrás, uma determinada cidade ficou sem internet, não muito longe desse tempo que eu estou falando com vocês aqui hoje. Uma determinada cidade, hoje dia 7 de julho, uma determinada cidade ficou sem internet por quase uma semana. E aí você fala, André, por quê? Te digo, porque houve um rompimento do cabo de fibra que levava internet para aquela região. E os responsáveis, no caso, demoraram cerca de uma semana para repor o cabo, pois não era possível fazer a emenda do mesmo. Não entendo essa parte aí, não vai ser comigo, mas esse caso ocorreu e eu vi a matéria há algum tempo atrás. Não tem uma semana, duas, um mês, não, tem bastante, um pouquinho mais. Agora, você, se não tem condição de ter acesso aos seus dados de uma maneira mais imediatista, você nunca pegou um relatório, gerou e salvou na sua máquina. Ah, mas a minha máquina pegou fogo. Ok, você tem um sistema ERP, você tem um sistema em nuvens, online. Ah, mas acabou a internet. Você nunca imprimiu um relatório? Não. Então aí, meu filho, fica difícil, né? O mundo está acabando e você não tem como também querer estar gerindo a sua empresa se a internet acabou, seu computador pegou fogo, talvez até a sua empresa também já queimou toda. Se você liga para a seguradora e aciona o seguro, entendeu? É o tipo de coisa que a gente não dá para também prevenir. Ah, eu estou de paraquedas não abriu não, beleza, abre o reserva. Ah, o reserva também não abriu não. Faz a oração do Pai Nosso, pede a Deus perdão pelos pecados e espera um momento. Não tem muito o que fazer não, entendeu? Brincadeiras à parte, pessoal. Então vamos lá, ok. Depois o outro vai me condenar por causa disso, vocês vão ver. Tem a galera que me liga, André, você falou isso, cara, você é doido. Não, meu, tá tranquilo, beleza, vamos embora, toca o barco. Gestão dos riscos e sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? Para a gente poder chegar aqui num conceito sobre geral. Antes disso, antes da gente falar de gestão de risco e sustentabilidade, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a parte financeira. Aqui talvez entraria um pouco sobre o que a gente fala, planejar, né? Estava acabando até passando um pouquinho, planejar. Quando nós falamos de planejar, você precisa identificar dentro do planejamento e da mesma forma também dentro da otimização, porque aqui seria o momento ideal, você identificar as falhas ou as deficiências que você está tendo nos seus investimentos ou nas suas finanças. Essas deficiências elas podem ser um alto padrão de vida incompatível com os seus ganhos. Ou essas deficiências podem ser dentro da B3, talvez uma falta de conhecimento em determinado ativo ou em determinada situação que você goste de estar investindo. Pode ser aí com relação ao tipo de mercado que você opera, seja ele na B3, seja ele Forex, seja ele em investimentos de mercados futuros, ou mercado à vista, opções binárias, ETFs, seja em fundos de investimentos imobiliários, seja com relação a investimentos no exterior, no mercado americano, na bolsa da Nasdaq, no Dow Jones, independente de onde for. Você precisa identificar as falhas para que você faça as correções. Você precisa identificar onde estão os problemas. E aí entra o planejamento. Se você não está seguindo o plano ou está seguindo o plano, mas alguma coisa está incompatível, o plano precisa ser reajustado.
Da mesma forma, a otimização. André, mas por quê? Porque você tem que gerir os seus recursos. Dinheiro não dá em árvore. Então, se você está tendo um problema e o recurso que você tem é o dinheiro para você fazer os seus investimentos, você precisa entender. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu falei sobre isso na segunda-feira. Pensa comigo aqui. Você começa a construir uma casa, construir um carro, construir um prédio. Estou pensando também no carro aqui. Você começa a construir uma casa, começa a construir um prédio. Ou até mesmo, o que eu ia falar, é reformar um carro. Manda o carro para a oficina. A casa você começa a construir, o prédio também. Qualquer um dos três, escolhe o que você preferir, tá? Só que você não geriu os seus recursos com planejamento adequado. Você não procurou mitigar, você não procurou identificar e eliminar as possíveis falhas do seu processo e otimizar com que as coisas fossem feitas da maneira correta. O que aconteceu? Seu carro não foi terminado, seu carro ainda está na mecânica. Por quê? Porque você falou com o cara, ó, vou te dar o carro, você conserta para mim e vou comprar as peças. Você comprou metade das peças, o mecânico com o cara que está reformando, o lanterneiro, colocou as peças que você comprou. A outra metade, você não entregou para ele, e aí você começou a enrolar. Então você falhou em identificar e planejar os recursos que você tinha. Recursos financeiros. Da mesma forma, você começa a reformar uma casa. E aí você fala assim, eu vou fazer a casa. Quando você faz uma reforma por etapas, é diferente se você começa uma reforma e você quer ir até o final com ela. Você precisa compreender que quando você faz um planejamento, você tem que fazer um levantamento, um orçamento de custos, sejam eles de recursos de mão de obra, ou seja, o recurso humano, que é o que nós falamos ontem, a gestão de pessoas, ou seja, ele o recurso de material. O recurso de material é aquele recurso que você vai precisar para fazer a construção, a alvenaria, a piscina, dentre outras coisas. Então você precisa realmente planejar, otimizar, identificando as falhas, sejam elas financeiras dos seus recursos, ou sejam elas do material. Entendeu? Então você precisa realmente buscar trabalhar de maneira clara. Não dá para fazer as coisas pela metade e esperar que elas funcionem. Não dá para você fazer as coisas de qualquer maneira e querer que elas saiam em perfeito estado. Você não se dedicou da maneira correta. Você não se empenhou. Você não deu o seu melhor. Você simplesmente falou, vou fazer de qualquer jeito. Então você precisa compreender, as coisas não funcionam dessa forma. Identificou as falhas, viu as métricas, analisou o planejamento, fez as alterações, coloca em prática, gerindo seus recursos, para que eles não venham acabar, para que eles não sejam escassos, ou para que você realmente não fique envergonhado, ok? Então entra aí o terceiro ponto, que aí eu vou falar desses dois aqui, juntos. A gestão eu escrevo bem grandão aqui, de risco, né? Riscos. Quando eu escrevo grande, minha letra fica bonita, não fica? Minha letra fica melhor. Não, né? Fica não. Tá, tô ouvindo você falar aí que não fica. Beleza, vamos lá. O que seria a gestão de riscos? Vamos voltar à história do avião aqui. Acabou o gasolina, o combustível do avião. Pouso forçado no meio do Oceano Atlântico. Falha humana. Não foi falha mecânica. Falha humana. Quem vai pagar? O avião que agora está totalmente danificado no meio do Oceano Atlântico, nas profundezas do Oceano Atlântico. As vidas que foram perdidas, porque possivelmente muitas vidas se perderão, ou se perderiam numa situação como essa. Quem vai pagar? De igual modo eu falo para você, ainda que o piloto venha sobreviver,
por um milagre ou por algum ocorrido, alguma coisa, né? Me diz uma coisa, quem voará de novo com esse piloto? Ou qual empresa irá contratar esse piloto novamente? Você compreende que os riscos inseridos no cotidiano de um piloto de avião são muito grandes? Um piloto ele carrega centenas de pessoas dentro de um avião com ele. De igual modo, ele carrega uma máquina milionária e ele é o responsável por vislumbrar, vamos assim colocar, e pelas informações se a máquina está em perfeito estado de funcionamento ou não. Qualquer alteração no computador de bordo, no painel, ele precisa imediatamente comunicar à torre, comunicar à empresa e gerir e fazer o relatório dele junto à proprietária do avião ou à empresa que está com o avião. Então você percebe que a gestão de risco ela não vai somente no valor financeiro, ela pode ir também na sua vida pessoal. Ele como piloto, ele nunca mais será contratado, possivelmente. De igual modo, vai responder a processo possivelmente criminal, né? E aí entra uma outra situação, né? Vai saber se ele vai responder por homicídio culposo, porque ele teve culpa sobre realmente a morte de todos ali, ou homicídio doloso, porque havia intenção de matar. Vai saber como que vai ser interpretada essa situação na justiça. Então nós precisamos compreender que os riscos estão inseridos. André, riscos apenas de homicídio, você está falando? Não, risco financeiro. Risco financeiro. André, qual é o risco financeiro? Alguém vai pagar. Se ele tiver, acho muito difícil como piloto de avião, mas se ele tiver condições, ele vai pagar. André, fala de outra situação. O cara da sorveteria, vocês lembram no começo da aula? Pois é. Se o cara da sorveteria, ele tem aquela situação toda, não vou contar a história de novo, quero ganhar tempo com vocês. Ele tem aquela situação de ir buscar, trazer, colocar tudo. O risco financeiro dele, perda de clientes, primeiro risco. Imagina você chegar na sorveteria e o cara falando, acabou meu sorvete, rapaz. Não vai ter sorvete. Daqui 3 dias. Perdeu o cliente. Ah, pode voltar depois. Ou não. Tá? Outro risco dele. O prejuízo financeiro, que ele deixou de ganhar enquanto ele não tem um produto para vender. E o prejuízo financeiro da loja dele fechada, com equipamento funcionando, com aluguel correndo, com água correndo, com luz correndo, com internet correndo. E tudo isso, funcionário para pagar, prejuízo financeiro. Então, identificar e avaliar os riscos relacionados com relação à gestão dos recursos, a planejamento e a otimização é fundamental. A gestão do recurso consiste em você saber todas as possibilidades se alguma coisa acontecer. Vamos lá. André, tem outra situação? Tenho. A fornalha. Eu tenho uma industrialização onde eu distribuo chapas de aço para uma empresa, né, conhecidíssima aí internacionalmente, a Vale do Rio Doce. E eu tenho um forno, e esse forno ele funciona a gás, ok? Esse forno funcionando a gás, por uma falha minha, eu não verifiquei o manômetro ou o demarcador, o marcador de gás do forno. Todos os dias eu tenho a produção de 100 toneladas de ferro, onde a Vale, no caso, né, o trem de ferro, busca essas 100 toneladas e manda para o meu consumidor, ok? Compreendi, André. O que aconteceu? O gás acabou. Todos os dias eu tenho o quê? Eu tenho uma demanda de 100 toneladas. E isso com a minha empresa funcionando dia e noite, com turnos e jornadas. André, ok, qual que é a situação? Você já parou financeiramente para pensar no impacto que essas 100 toneladas de hoje, 100 toneladas de amanhã, eu vou usar o mesmo período de tempo de 3 dias que o sorveteiro gasta para poder buscar o sorvete, para que o gás seja entregue. Você já parou para pensar no impacto financeiro de 3 dias sem produção? Ou seja, nós estamos falando de algo que dificilmente vai ser possível repor em um período.
Porque se eu tenho a minha empresa trabalhando dia e noite com jornadas e eu produzo 300 toneladas de ferro por dia, perdão, 100 toneladas de ferro por dia, eu vou deixar de produzir 300 toneladas em 3 dias. E eu não vou conseguir repor isso. Aí eu preciso compreender qual será o impacto dessas 300 toneladas a menos no meu fornecedor, no meu consumidor. Por quê? Porque o meu consumidor pode olhar para mim e falar assim: se o cara não tem competência para fiscalizar o manômetro ou até mesmo assim o medidor de gás da empresa dele, ele vai ter competência para me ceder o material que eu preciso? Da mesma forma, eu posso olhar e falar: poxa vida, eu vou lá toda vez e não tem. Eu já cheguei a acontecer, já aconteceu isso comigo. Eu deixo de ir em uma loja porque eu fui não tinha o produto. Aí eu voltei alguns dias depois, 2 vezes não tinha o produto. Fui a terceira, perguntei: ô fulano, o produto chegou? A pessoa: não chegou ainda não, nós estamos aguardando. Eu falei: beleza, obrigado. Não voltei lá mais, nunca mais eu fui perguntar se tinha. Vou não, mas eu vou ficar lá toda vez: eu quero produto, não tem, eu quero produto, vou procurar o produto em outro lugar. Então preciso entender os riscos que eu tenho quando o meu recurso acaba e eu não gerir da maneira correta o meu recurso. Eu preciso implementar estratégias. Vamos supor, a questão do forno aqui. O forno funciona a gás, mas se eu tiver a possibilidade de colocar que esse forno, se o gás acabar, funcione a lenha, por que eu não vou gerir o meu negócio de uma maneira que eu consiga introduzir essa opção no meu forno? Por que eu não vou deixar uma quantidade determinada de lenha de 3 dias? Porque eu sei que eu preciso de 3 dias para buscar gás. Por que eu não vou deixar uma determinada quantidade de lenha de 3 dias dentro da minha empresa, no ambiente de trabalho, para que eu use se for necessário? De igual modo, por que eu não vou fazer isso da mesma forma com o sorvete, né? Sorvete aí seria o que? 3 dias. Beleza, então eu vou sempre procurar o que? Reduzir o meu tempo de busca do meu produto, para que eu não passe por um prejuízo financeiro. De igual modo, aí entra o que nós falamos, muitas das vezes, né, a necessidade aí da reserva de emergência. Aconteceu uma emergência, eu vou fazer o quê? Vou usar ela. Na bolsa de valores, eu vou trabalhar no limite? Não. André, vamos lá, como que eu vou gerir o meu negócio? Dentro da bolsa de valores, como que eu vou gerir meus investimentos? O que eu vou fazer? Você vai identificar as falhas, você vai planejar os seus recursos, você tem lá um valor investido, vamos colocar um valor aí, né? Vamos colocar 50 mil reais. Você tem 50 mil reais investidos. Qual o valor que você aceita perder ou ganhar? Quando você perder, isso é muito comum quando a pessoa faz operação com opções. Você compra um determinado valor de opções ou até mesmo uma ação. Não, se essa ação chegar a esse valor, vamos supor que, vamos lá, a ação custa 30 reais. Você vai gerir como esse recurso seu? Indique, mostre para você mesmo um limite de perda. Eu aceito perder dessa ação 10%. 10% dessa ação corresponde a 30 reais, 3 reais, ok? 3 reais. Se eu aceito perder 10% dessa ação, eu preciso compreender o quê? O meu risco aqui, gestão de recursos. O meu risco aqui, a gestão de risco. Se essa ação chegar a 27 reais, eu tenho que acionar o meu stop. Eu tenho que sair, porque o recurso que eu tenho para mim poder investir é o meu dinheiro. Se o recurso que eu tenho para investir é o meu dinheiro e eu não respeito o meu dinheiro na hora de fazer o investimento e não obedeço às métricas que eu já pré-estipulei antes mesmo de fazer o investimento e acabo deixando que a ação caia mais, se a ação chegar, como foi o caso da Petrobras,
se eu não me engano, se eu não estou enganado, tá, pessoal? Antes que alguém me condene, se a ação chegar a R$ 12, eu não perdi 10%. Eu perdi, bem dizer aí, foi mais de 50%, foi 60%. Vai dar isso mesmo? 15, 10, 3, 60%. Eu perdi 60%, é isso mesmo. Porque 40, 4 vezes 3, 12. 40% vai dar 12. É isso mesmo. Eu perdi 60% do meu capital. Eu desrespeitei o meu recurso. O meu recurso, no caso da B3, os meus investimentos, era o valor financeiro. O meu recurso, no caso da empresa que fabrica aqui as toneladas de ferro, é o gás. Eu desrespeitei o meu recurso. Eu não tive compromisso, eu não tive seriedade com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço. No caso do sorveteiro, é desorganização. Eu não tive compromisso e responsabilidade com aquilo que eu preciso fazer com o meu produto para vender para os meus clientes. E aí, como fica o meu caso como empreendedor, como empresário? E para a gente finalizar aqui, eu preciso procurar manter dentro do meu negócio estratégias para mitigar, para acabar, para reduzir ou para sanar de vez qualquer risco que seja. E aí eu vou pegar a minha estrutura de negócio, eu vou pegar a minha estrutura total de tudo que eu preciso e vou buscar resolver. Eu tive um problema, André, tive um problema recentemente. Uma empresa me contratou para poder fazer um serviço. Contratou a DT, Gestão Financeira, para fazer um serviço. E eu com o serviço quase pronto, serviço já em andamento, com o serviço quase pronto, eu tive uma pane. Eu não, né? Na verdade o equipamento da DT, o equipamento que eu trabalhava, deu uma pane. E nessa pane, acabou que eu perdi as informações, eu perdi aquilo que eu já tinha feito. Não consegui recuperar, não foi possível. E, inclusive, foi uma pane elétrica. O que eu preciso fazer? O que foi feito? O que a gente precisa? E aí eu vou analisar a implantação de uma rede de energia solar, a implantação de baterias de energia elétrica reserva, a implantação de no breaks. Eu preciso ver o que eu posso fazer. Uma rede de energia secundária, mas eu tenho um no break para sustentar pelo menos a carga por 5 minutos, enquanto a rede de energia secundária ela faz a troca. Um gerador de energia, eu tenho um gerador de energia, eu tenho acesso a isso. Eu preciso mitigar, eu preciso eliminar, eu preciso sanar as falhas do meu negócio. É isso que eu vou fazer dentro da gestão dos meus recursos. Eu vou pegar todos os meus recursos, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu preciso, vou colocar na ponta do papel e eu vou procurar meios. E se aquilo der errado? O problema, pessoal, como eu disse no início, nós exigimos do piloto de avião, nós exigimos do motorista de ônibus, nós exigimos do maquinista do trem, nós exigimos do técnico da usina hidrelétrica que manda energia para a nossa casa, que ele não tenha falhas. Mas nós, como empreendedores, e eu falo num contexto geral, nós como empresários, nós como investidores, muitas das vezes falhamos em gerenciar os nossos recursos. E aí é onde nós precisamos mudar a nossa atitude. Beleza? Pessoal, um forte abraço para todos vocês. Agradeço imensamente todo mundo que acompanhou a Semana da Gestão até aqui. Quero dizer que essa sexta-feira, hoje, é um dia de vitória e um dia de alegria. Hoje nós passamos essa semana inteira juntos, tá? Eu espero ter compartilhado com você coisas importantes, coisas interessantes. Eu espero que você realmente pegue tudo isso que nós falamos aqui desde o início da semana, na segunda-feira, e realmente coloque em prática. É um conteúdo que eu disponibilizei, tá aí para te ajudar, tá? São coisas que eu aprendi nos últimos anos. Eu trouxe para esse quadro aqui de uma maneira bem simples, tá? Bem simples mesmo. Não procurei fazer nada técnico, porque realmente se aí a gente for esgotar qualquer determinado tipo de assunto, primeiro que vai ser difícil esgotar um assunto aqui. Segundo que eu trouxe aqui em uma semana
o que eu aprendi dentro do curso de gestão de recursos humanos, dentro do curso de direito, falei de direito aqui também, aprendi dentro da faculdade. Então todos os cursos que eu passei, tudo aquilo que eu estudei nos últimos anos, nas últimas décadas, eu procurei trazer aqui, hoje, ontem e durante toda essa semana, para dividir com você, pelo menos um pouquinho daquilo que nós aprendemos. Cada aula aí tem em média 1 hora aproximadamente, teve algumas que tiveram um pouco mais. Porém, eu gostaria, e eu tentei, né? E gostaria que você pegasse tudo isso aqui. Eu tentei trazer o mais importante, o melhor, e te dar de graça, para você pegar aqui e aplicar dentro da sua empresa. André, mas você não falou disso, você não falou daquilo. Como eu disse, não dá para esgotar o assunto. Cada caso é um caso e precisa ser analisado de maneira diferente e separadamente. Então a sua empresa, você possui problemas que o João das Couve não possui. A Dona Maria do Leite possui problemas que o Zé do Queijo não possui. O seu Tião, carpinteiro, possui problemas que o gesseiro, o pintor, que o construtor não possui. Cada um possui um determinado tipo de problema. Basta você pegar tudo aquilo que foi falado, volta, assiste às aulas de novo, anota o que você vê que realmente é importante e comece a trazer para você aquilo que realmente precisa ser feito para a sua empresa, para o seu negócio. Pessoal, espero que você tenha gostado. Ative o sininho aqui, porque nós vamos procurar sempre mandar muito conteúdo para vocês aí. Espero que vocês realmente comuniquem com a gente, que você peça conteúdos que sejam do seu interesse, conteúdos que sejam aqueles que você busca. Nos dê aquilo que você precisa e nós te daremos aquilo que você realmente espera da gente. A DT agradece de modo geral, em nome da DT eu agradeço a todos vocês. Precisando, entre em contato conosco, nós estamos à disposição. A DT é uma empresa que tem em foco atender o Brasil inteiro, ok? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu sempre disse, eu não quero atender a minha cidade, eu não quero atender o meu estado, eu quero atender a todo o Brasil. Inclusive, nós temos clientes que são de outros estados, nós temos clientes que são de outras regiões e nós temos clientes que estão fora do país também, ok? E é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, encerrando a Semana da Gestão. Um forte abraço a todos vocês. Eu espero realmente que você cresça. Eu espero que você decole sem marchar ré, ok? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais e tchau. Encerramos a Semana da Gestão.